pedido, aí eu vou partir sim para a parte do direito, ok? Onde eu vou trazer, geralmente o habeas corpus ele não vai ter essa multiplicidade de causas de pedir, o funcionamento jurídico do pedido, mas pode acontecer de você pedir o relaxamento da prisão por excesso prazal e subsidiariamente a revogação da preventiva por ausência de um elemento empírico, de um elemento concreto, tangível, palpável para justificar a prisão. Isso eventualmente pode acontecer. Mas geralmente, em muitos casos, você vai ter ali só um fundamento jurídico, né? Que pode ser a ilegalidade da prisão por excesso prazal, pode ser a desnecessidade prisional, a questão da homogeneidade das cautelares, a contemporaneidade da prisão preventiva. Vai depender do caso concreto. Se for uma prisão temporária, a desnecessidade daquela prisão inquisitorial, daquela prisão temporária. Então vai depender mesmo, vai depender do caso concreto. Então no caso concreto você vai ter que avaliar, realmente averiguar qual é o melhor fundamento mais estratégico para você colocar ali e os fundamentos para legitimarem o seu pleito, ok? Beleza. Então, no fundamento jurídico do pedido, claro, você primeiro vai trabalhar ali a questão da admissibilidade do habeas corpus, porque o habeas corpus é possível naquele caso concreto, e aí nós temos as hipóteses de cabimento no artigo 648 do CPP, como eu já citei, vai mencionar ali o 648, e demonstrar que não há um recurso cabível para atacar aquela decisão, para sanar a coação ilegal, o constrangimento ilegal, a liberdade de locomoção naquele caso em tela. Então a questão da admissibilidade é inviabilidade. Lênio Streck tem um artigo interessante que ele fala que hoje, infelizmente, no Brasil, em termos de habeas corpus, liberdade virou admissibilidade, mas você vai ter que demonstrar que é admissível o seu HC. E depois aí sim partir para o mérito, que são os fundamentos ali jurídicos do seu pedido. Posteriormente você vai trabalhar a questão da liminar, trazer ali um tópico que você pode utilizar realmente para todo e qualquer habeas corpus, adaptando, claro, a viabilidade, por mais que não tenha previsão legal explícita, jurisprudencial, de se admitir liminar em habeas corpus. Depois o pleito, aí pedindo a concessão da ordem, trazendo em tópicos ali os seus pedidos, que alguns, como já citei, podem ser subsidiários, como por exemplo, aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Pode ser um pleito de um relaxamento de prisão, ou mesmo uma revogação de prisão preventiva. Então, esses são pontos que eu considero importantes, claro, trazendo jurisprudência, precedentes com pertinência temática para o seu caso. Então, por exemplo, você está entrando com HC no TJ de São Paulo, não vai trazer uma jurisprudência, um precedente do TJ de Minas Gerais. Ou você coloca STJ, STF e do TJ de São Paulo. Se você já sabe a prevenção, coloca um precedente ali do mesmo tribunal. Essa é a lógica. Okay? Doutrinariamente, pontos diretos que legitimam ali seu argumento, não vai esgotar ali 300 páginas com doutrina, não é isso. Então, a questão fática que é muito importante, esse silogismo, você trabalhar o caso concreto, demonstrar que seu caso concreto é peculiar. Então, mais do que generalizar no seu habeas corpus, você tem que individualizar. Por isso que a doutrina tem que ser objetiva, os precedentes têm que ser realmente com essa pertinência temática, principalmente em relação territorial, de você trabalhar ali precedentes daquele tribunal, e do STJ e do STF, se existirem, claro. E são pontos que eu reputo importantes ali em relação ao seu habeas corpus, ok? Beleza, e o processamento do HC? Como é que eu vou atuar na advocacia? É só impetrar o habeas corpus e largar lá de mão? Deixar lá? Como é que eu vou trabalhar essa questão do habeas corpus realmente em termos de diligência e processamento? Olha, o primeiro momento, claro, é a apreciação da liminar. Claro que quando a gente está na faculdade, a gente acha que é muito fácil conseguir liminar em HC, e claro, óbvio que não é. Principalmente nos tribunais de segundo grau, ainda há uma dificuldade maior do que em relação ao STJ. Mas, se é uma situação realmente teratológica, onde a ilegalidade é manifesta, você já vai procurar ter uma primeira audiência com o desembargador, antes mesmo da apreciação da liminar. Se for um caso que realmente você acha que é mais para a questão de fundo, para o mérito, você vai esperar as informações chegarem para trabalhar o mérito com o desembargador. Isso é o primeiro momento. Negada a liminar, indeferida a liminar ou deferida, serão requisitadas as informações da autoridade coatora.
e é um momento para você diligenciar na Câmara, para que essas informações sejam logo requisitadas. Se o juiz ele pede o prazo, por exemplo, se ele pede o prazo para o envio e encaminhamento dessas informações, você já vai peticionar informando que as informações não vieram, requerendo que o processo, os autos sejam encaminhados para a Procuradoria de Justiça, porque é o segundo momento onde a Procuradoria vai encaminhar aí um parecer antes do julgamento de mérito do HC. Se as informações vêm, como em alguns casos, informações modelo, isso é importante para você estrategicamente trabalhar até na sustentação oral, de que as informações realmente foram genéricas, que elas não trataram da inicial, dos pontos que você abordou na inicial. Em relação ao parecer da Procuradoria, mesma coisa, tentar marcar uma audiência, buscar marcar uma audiência, videoconferência ou presencial, se você estiver na comarca, no estado, para conversar com a Procuradoria, com o procurador, a procuradora, porque, claro, quando o habeas corpus vem com parecer favorável, é meio caminho andado, a possibilidade de concessão não é que vai ser 100%, não prometa nunca ao seu cliente 100%, ok? Você não vai prometer porque não depende de você, por mais que a situação seja tranquila, a sua visão fácil, ainda assim não prometa resultado. Você tem que trabalhar com a jornada, com o seu caminhar, com a sua luta, não com o resultado que não depende de você. E aí, se vier o parecer favorável, óbvio, a situação se torna bem mais provável de um resultado favorável, de que você obtenha esse resultado favorável. Posteriormente, nós temos aí a questão do desembargador relator, né? Conseguir marcar uma audiência para despachar com o desembargador relator, conversar, trazer os memoriais, que é um resumo de tudo aquilo que está no habeas corpus, aí já mais direto, sem doutrina, sem jurisprudência, fazendo menção apenas com suas próprias palavras, mas os memoriais são uma peça mais objetiva, que você não vai juntar nos autos do HC, vai entregar diretamente lá ao desembargador, se mandarem encaminhar por e-mail, mas leve impresso também, se você conseguir marcar audiência com ele, para confirmar tudo que você trouxe ali na sua petição inicial e buscar convencê-lo para que venha um voto favorável, porque com a relatoria dando voto favorável, há a possibilidade, inclusive, de você nem precisar sustentar a ordem já ser concedida. Agora, claro, trabalhar os outros desembargadores, geralmente as turmas criminais são compostas no Brasil por 3 ou 5 desembargadores, infelizmente, o número ímpar, a gente acaba não vencendo com o número par. E aí é outra questão estratégica, se, por exemplo, você sabe que naquela determinada semana vai ter um número par na turma, porque um desembargador está de férias, porque ele vai faltar, é importante, interessante que você tente agilizar para que seu habeas corpus seja julgado já naquela semana, e aí o empate lhe favoreça.